Muito bom dia para você. Começa agora mais um Band Entrevista. Fique com a gente. E hoje o nosso convidado é o Thiago Brandão, consultor e sócio do Instituto Áquila, que conversa com a gente direto pelo Skype, falando de São Paulo. Primeiramente, Thiago, muito bom dia para você. Obrigado pela participação aqui no Band Entrevista e bem-vindo. Obrigado, Fabiano, pelo convite. É um prazer estar aqui com você nessa manhã. Tiago, desde o ano passado, a Band, e o Instituto Áquila desenvolvem um projeto muito bacana a nível nacional, que é o Prêmio Band Cidades Excelentes, que faz um reconhecimento, falando assim de modo geral, da atuação dos gestores municipais ao longo de todo o território nacional. E esse ano tem mais uma edição. E com certeza vai ser aí uma repercussão muito grande. Primeiro, para quem está em casa, para quem não conhece ainda, se familiarizar. O que é o Prêmio Band Cidades Excelentes? O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma iniciativa pioneira do Grupo Bandeirantes, em parceria com o Instituto Áquila, que tem como objetivo principal reconhecer as boas gestões, valorizar o bom gestor. Porque hoje é muito comum, e mais fácil a gente, obviamente, focar nas críticas. Mas a gente sabe que espalhado pelo Brasil tem excelentes atuações e iniciativas da gestão pública. Então, o prêmio ele vem com esse objetivo de reconhecer, incentivar e disseminar essas boas práticas de gestão ao longo dos 5.570 municípios do Brasil. Bacana, legal. Ô, Thiago, com relação à edição desse ano, tem alguma mudança do que foi feito no ano passado? Sim. Quais foram as mudanças que a gente teve do ano passado para esse ano, A estrutura do prêmio ela é sustentada em 6 pilares esse ano. No ano passado a gente trabalhava com 5, que é governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento econômico e ordem pública. Este ano a gente acrescentou o pilar de sustentabilidade, de tal forma que a gente passou, dentro desses pilares, de 41 indicadores para 62 indicadores que são feitas essas avaliações de forma sem nenhuma interferência humana e todos coletados diretamente de fontes públicas. Então, a mudança do ano passado foi a inclusão de alguns novos indicadores e de um pilar bastante relevante, que é o da sustentabilidade. Tiago, com relação a essa avaliação, é interessante a gente aprofundar um pouquinho, para a gente entender como é que são colhidos esses parâmetros para poder identificar quais são os gestores, quais são os municípios que estão se desenvolvendo mais, que estão economicamente funcionando melhor e também atuando em outras áreas importantes da gestão pública. Queria que você falasse um pouquinho mais de onde é que vêm esses dados, como é que vocês centralizam isso e colocam esses dados lado a lado, com todos os municípios para poder identificar os municípios que estão em melhor situação. Perfeito, Fabiano. Uma premissa, quando a gente começou a desenvolver essa tese, há 14 anos atrás, que a gente começou a estudar toda essa questão da gestão dentro da gestão pública, esse conceito de gestão pública, uma premissa primeira que a gente adotou é como é que eu conseguiria fazer comparações e coleta para 100% dos municípios. Não adianta a gente conseguir ter uma foto parcial. Essa foi uma premissa básica. E o que é o Brasil? O Brasil é a composição de 5.578 municípios. Cada cidadão está inserido dentro de um município. E para fazer isso, a gente foi, através de pesquisas em 90 cidades no exterior e 360 cidades dentro do Brasil, identificar quais seriam esses indicadores para medir essas excelências, que são identificadas dentro das cidades. E cada um desses indicadores a gente conseguiu buscar, identificar quais são as fontes públicas primárias, ou seja, que as prefeituras e os órgãos públicos, por questões legais, são obrigadas a informar. A gente foi em cada uma dessas fontes, que vai desde IBGE, INEP, Siconfi, DataSUS, em cada uma dessas fontes, buscar esses dados sem nenhuma interferência humana. Isso a gente joga para dentro de toda uma tecnologia de machine learning, big data, para gerar
esses indicadores de modo a gerar essa pontuação. Tá? Então, são informações que a gente busca direto das fontes fornecidas pelas prefeituras por obrigatoriedade. Tiago, você citou aí que o prêmio ele é a nível nacional, ou seja, contempla todos os municípios do nosso país, porém é feito em duas fases estaduais, né? Cada estado ali tem a tua fase e depois uma segunda fase que seria a fase final, a fase nacional. Vamos então falar um pouquinho dessa fase estadual, como é que ela funciona, porque também tem a questão aí do tamanho dos municípios que é levado em consideração para fazer uma divisão e tornar esse prêmio igualitário. Perfeito. Né? Qual que sempre foi a ambição do presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, né? É criar o Oscar da gestão pública. Então, para criar isso, foi pensado numa estrutura, em conjunto com a Band, de, primeiro, igual você comentou, uma segmentação estadual. Então, cada estado tem a sua premiação local, porque os desafios são distintos, né, obviamente, de tal forma que os vencedores de cada estado concorrem na premiação nacional, que é realizada em Brasília, né? E como que é feita essa avaliação dentro de cada estado? Foram criados as categorias de cidades. Então, a gente tem a nível estadual 3 categorias: cidades de até 30 mil habitantes, cidades de 30 mil a 100 mil habitantes e cidades acima de 100 mil habitantes. Então, em cada estado existe uma competição para cada um desses pilares que a gente comentou, além da premiação geral, né? Cada estado, então, reconhece 3 vencedores gerais em cada uma dessas categorias de tamanho, né, de cidades, porque os desafios são muito distintos. Se a gente pega uma cidade de 10 mil habitantes e uma cidade de 300 mil, obviamente os desafios são distintos, mas a percepção da população ela é igual, porque a partir do momento que a gente observa nesses indicadores um desempenho relevante, bom, isso é percebido de fato pela população, independente do tamanho da cidade que ela reside. Tem uma outra questão também que é levada em consideração, Tiago, além desses indicadores, desses números que vocês coletam para poder chegar aí às melhores cidades, as prefeituras podem também fazer inscrição de projetos complementares, né, para poder somar, né, nesses indicadores. Isso pode ser feito, inclusive, até o final deste mês, se eu não me engano. Perfeito. Foi aberta essa possibilidade, Fabiano, porque os indicadores que a gente tira, eles estão refletindo uma realidade atual. Né? Eventualmente, as cidades podem ter projetos que ainda estão em execução. Por exemplo, uma cidade está construindo uma nova unidade de saúde. Essa unidade ainda não está pronta. Obviamente, quando ela tiver, isso vai ser refletido no indicador de saúde da cidade. Seja aí na expectativa de vida ao nascer, cobertura da atenção primária, isso vai ser refletido lá. Se esse projeto ainda está em andamento, foi aberta a possibilidade das prefeituras enviarem esses projetos. Isso pode ser enviado através do site, que é o Band/Cidades Excelentes. Isso pode ser enviado através do site, esse projeto que vai passar por uma avaliação para melhorar a nota em cada um dos pilares. Então, o envio de projetos pode melhorar em até 2 pontos a nota em cada um dos pilares que fazem parte dessa premiação. Tiago, ano passado foi realizada então a primeira edição do Prêmio Band Cidades Excelentes. Esse ano nós vamos para a segunda edição. Ano passado tínhamos uma questão muito forte da pandemia, né? Uma situação delicada em todo o país. Graças a Deus, as coisas melhoraram agora em 2022. Nós estamos, aos poucos, recuperando o que nós perdemos ao longo desses, pelo menos, 2 anos. Existe uma expectativa do Instituto Áquila para a composição desses indicadores, de a gente ter aí melhoras em cidades que, por exemplo, não foram bem pontuadas, ou melhoras em cidades que já foram bem pontuadas e continuaram um trabalho porque acreditaram que estavam no caminho certo, e a gente ter aí um nível mais elevado nessa edição de prêmio? A gente consegue observar, de fato, mudança nesses rankings do ano passado para esse ano, o que é muito saudável, né? Então, se a gente for parar para pensar, ao longo de um ano, se a gente teve aí em torno de 40% de alteração
entre as cidades mais bem pontuadas, é porque, de fato, tiveram mudanças, iniciativas novas ao longo desse período. Seja por conta da inclusão desses novos indicadores, que, obviamente, trazem um novo peso para a avaliação, e de indicadores que já são essenciais e medidos há bastante tempo também é possível observar essas melhorias. O fato da pandemia, quando a gente fala no pilar da saúde e bem-estar, ano passado tem dois indicadores diretamente associados à questão da Covid. Eles continuam esse ano, mesmo com a redução de casos que a gente observa, porque a gente entende que ainda é uma avaliação bastante sensível e percebida ainda na rotina do cidadão. Mas a mudança de classificação de patamar das cidades, ela já é observada, e na premiação desse ano provavelmente a gente vai ver alterações entre os vencedores e os finalistas. Tiago, para a gente encerrar esse bloco, existem áreas que têm mais peso, acredito eu, na hora da avaliação. Nós sabemos que existem áreas da gestão pública que são importantíssimas, como a área da saúde, que você acabou de citar, a área da educação, né? Geração de emprego também compõe, fomento da economia. Existem setores, né, que movem o município economicamente e setores que fazem com que a população se sinta melhor morando naquela cidade. Isso tem peso na avaliação que é feita para poder indicar esses melhores municípios? A avaliação de todos esses pilares, né, ele é organizado dentro de um ciclo virtuoso da excelência, que a gente chama. Então, quando a gente fala dos pilares, tem uma lógica na sequência deles, né? Então, governança, eficiência fiscal e transparência, por exemplo, ele é um pilar essencial. Ou seja, ele é o primeiro pilar que vai gerar a capacidade de investimento nos outros. Então, a partir do momento que eu tenho uma governança, eu estou me organizando bem, eu tenho uma relação boa de servidores por habitantes, tenho mulheres eleitas dentro da minha estrutura municipal e consigo ter uma eficiência fiscal na transparência, ou seja, eu estou arrecadando mais do que eu estou investindo e gastando. A partir do momento que eu tenho essa eficiência, eu gero o investimento nos outros pilares: educação, saúde, bem-estar, infraestrutura, de tal forma que isso traga atratividade para a cidade dentro do pilar do desenvolvimento socioeconômico, que vai gerar riqueza dentro daquele município. Então, a avaliação ela tem uma lógica dentro desse ciclo virtuoso, né? Tem um pilar que é a locomotiva, os outros que são o destino do investimento, e o último pilar, desenvolvimento socioeconômico, ele é o que vai gerar atratividade e riqueza para a cidade. Na avaliação é considerada todas essas ponderações dentro desse conceito que a gente estudou ao longo desses 14 anos. Muito bem, Tiago, nós vamos fazer um intervalo aqui no nosso Band Entrevista. Daqui a pouquinho a gente volta, né, conversando aqui com o Tiago Brandão, que é consultor e sócio do Instituto Áquila, para falar um pouquinho mais a respeito da segunda edição do Prêmio Band Cidades Excelentes. Intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Estamos de volta com o Band Entrevista deste domingo e hoje nós conversamos com o Tiago Brandão, que é sócio proprietário do Instituto Áquila e consultor também. Instituto Áquila, que em parceria com o Grupo Bandeirantes realiza o Prêmio Band Cidades Excelentes esse ano na segunda edição. Tiago, falamos bastante no primeiro bloco como é que é a dinâmica do prêmio para se chegar aí às melhores cidades. Agora, no segundo momento, quando essas cidades conhecem aí as suas posições, né, conhecem ali os seus indicadores, nós temos, de um lado, né, as cidades bem colocadas, que estão no caminho certo, que estão fazendo um trabalho bacana, consequentemente, isso é bom ali para quem está à frente da gestão municipal dessa cidade. Do outro lado, nós temos os municípios que, infelizmente, por algum motivo ou por N motivos, não foram bem colocados. Primeiro, falando das cidades que vão bem, né, e foram bem no ano passado, o que isso representa para o prefeito, para o corpo ali de pessoas que atuam à frente dessa gestão pública? Obviamente, Fabiano, uma premiação desse tipo, né, reconhecida e valorizada pelo Grupo Bandeirantes, que dispensa aqui comentários quanto ao seu DNA nesse sentido de valorização dessa gestão,
O que a gente percebeu nas cidades é, de fato, primeiro, ela valoriza aquela gestão que está à frente daquele município, ela contagia, vamos dizer assim, a própria região em que ela é inserida. A gente percebeu ano passado, em diversas regiões espalhadas pelo Brasil, após o prêmio, algumas cidades, inclusive, realizarem eventos, encontros para compartilhamento dessas boas práticas. Então, isso é muito saudável, a gente traz essa visibilidade para essas cidades e faz com que a população, a partir do momento que vê aquele reconhecimento dado, a população, obviamente, aumenta o seu nível de exigência, o que faz, como a gente comentou no primeiro bloco, faz com que essa régua suba, né? Então, é colocado um desafio novo para o gestor a partir do momento que ele ganha uma premiação deste nível, né? Então, isso é uma excelente forma dele compartilhar a gestão que está sendo feita naquela cidade, mas, ao mesmo momento, aumenta a responsabilidade e a contribuição que ele vai ter que entregar para aquela cidade ao longo do próximo ano. Tiago, você citou com relação à cobrança da população. Eu tenho percebido, pelo menos é o sentimento que eu tenho nos últimos anos, que as pessoas passaram a observar um pouquinho mais a política, a se inteirar um pouquinho mais. Nós criamos ali até uma disputa, que em alguns casos não é nem tão saudável, né, por conta aí de informações de fake news e também discursos ali que ultrapassam, né, o debate político ali com coerência, com respeito, mas as pessoas se interessaram um pouco mais. Então isso cria uma responsabilidade maior ainda no gestor, porque o cidadão que está ali na cidade está acompanhando mais de perto e entende um pouco melhor a dinâmica da gestão pública. Qual é a função do prefeito, qual é a função dos vereadores, dos secretários e de membros que atuam ali ao lado dessas pessoas. Então, isso cria uma responsabilidade muito maior, porque as pessoas entendem mais como que isso funciona. Perfeito. Hoje, né, a gente vive num mundo que a velocidade da informação hoje é exponencialmente maior do que, a gente não precisa pegar 50 anos atrás, do que há 5 anos atrás, né? A velocidade da informação hoje ela é muito maior. Isso traz benefício, obviamente, porque a gente consegue ter uma agilidade em termos de qualquer tipo de diagnóstico e aumenta a responsabilidade na tomada de decisão, porque o que a gente faz hoje, daqui a meia hora, já está divulgado, seja uma boa prática ou uma ação equivocada, né? Então, a população, hoje, ela são fiscais espalhados pela cidade, né? E toda essa avaliação, esses indicadores que a gente avalia, eles são abertos, eles são públicos através do site do igma.aquila.com.br. Cada cidadão pode entrar lá, digitar o nome da sua cidade, ver qual que é a nota que ele tem em cada um dos indicadores, comparar ela com uma cidade vizinha, comparar ela com uma outra cidade de um estado que tem um PIB parecido, uma área, uma população parecida. Essas informações são todas públicas, estão lá para a população consultar. E o que a gente acredita, tanto o Aquila quanto o Grupo Bandeirantes, é que esse prêmio, como está planejado para acontecer todo ano, que isso comece, de fato, a entrar na rotina do cidadão. O cidadão entre lá e vá ao seu gestor público, que foi democraticamente eleito. Ele tem essa possibilidade de questionar o gestor com relação àquela avaliação e com relação àquele indicador, já que a premissa é que cada um dos indicadores reflete a rotina e o dia a dia de todo o cidadão. Tiago, nós de um lado teremos as cidades mais bem avaliadas, que ficarão ali nas primeiras posições, mesmo que não fiquem entre as 3 melhores, ainda assim serão cidades bem avaliadas, uma vez que nós temos um país enorme, são mais de 5.570 cidades, então a colocação ali, mesmo que não seja entre as 3 primeiras, ainda assim é uma colocação muito boa. Porém, teremos de uma outra ponta as cidades que não foram bem no prêmio, foram cidades que
não conseguiram atingir indicadores satisfatórios e por isso estarão na ponta de baixo ali da tabela, digamos assim. Isso também coloca em cima do gestor público uma responsabilidade, já que você disse que qualquer pessoa tem acesso a essas informações e pode consultar e entender como é que o seu município está posicionado. Então, isso cria uma responsabilidade e uma, entre aspas, obrigação para que essa gestão pública mude os caminhos ali do município. Perfeito. O que a gente acredita, basicamente esses indicadores, eles representam focos em que, durante a nossa pesquisa, a gente constatou que são pontos percebidos pela população para a classificação de uma cidade excelente. Porque uma cidade excelente, ela não por definição, excelente em um pilar. A gente tem uma cidade com um pilar de educação muito alto e um pilar de saúde muito baixo, ela não é percebida pela população como uma cidade excelente para conviver. Uma cidade excelente é que possui um equilíbrio entre os pilares. Então, o gestor de uma cidade que não está conseguindo desempenhar um resultado interessante, ele pode, através desses indicadores, definir focos de ação de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, se você pega lá que tem dentro da saúde, por exemplo, atendimento primário, mortalidade infantil, então tem vários indicadores que definem focos que podem ser organizados dentro do plano de governo de cada gestor. Além disso, as cidades que venceram, essas boas práticas são compartilhadas. Os projetos que foram enviados, eu posso pegar uma cidade que foi vencedora dentro de um estado e ver exatamente o que foi feito lá. Eu posso copiar essas boas práticas de forma mais rápida, porque são teses que foram comprovadas que deram certo. Então, se o gestor público tiver essa intenção e essa vontade de trabalhar focado na melhoria dos seus indicadores, ele tem ali uma bússola para ele, em que a gente tem, com comprovação técnica, certeza de que se aqueles itens forem trabalhados, ele será de fato reconhecido de uma outra forma e a população perceberá essa melhoria. Nós estamos nessa primeira fase do prêmio, Tiago. Vocês já têm informações a respeito de qual é a situação dessas cidades? Vocês fazem aí comparativos, de determinados municípios que tiveram uma posição no ano passado e como é que esse município está se encaminhando esse ano? Já existe uma avaliação prévia de qual é a situação para essa edição do prêmio? Sim, Fabiano, essas avaliações elas são feitas em tempo real. O que quer dizer isso? A partir do momento que qualquer cidade faça uma atualização, e seja no sistema de saúde ou no sistema fiscal, qualquer momento que uma cidade faz uma atualização desse indicador, a plataforma é atualizada automaticamente. Então, a avaliação desse ranking, desse posicionamento, ela é feita de maneira diária. Então, a gente já tem hoje uma foto que é diferente da que a gente teve do ano passado, seja pela inclusão dos novos indicadores ou pela mudança, de fato, de realidade de cada uma dessas cidades. Então, essa avaliação ela já está sendo feita. O que a gente espera até o final do mês, com o envio dos projetos, é ter essa análise já com o peso dos projetos que são enviados. A finalização, Tiago, desse prêmio da edição 2022, ela deve acontecer, a fase nacional, que é o encerramento dessa premiação, mais ou menos quando? Está previsto para ser realizado em setembro, na primeira quinzena de setembro, a etapa estadual, ou seja, em cada um dos estados vai ter essa premiação, e no final de setembro, a avaliação nacional, que vai ser realizado em Brasília. Tiago, nós temos um minutinho para encerrar aqui o programa. Qual é a mensagem que você passa para os gestores municipais que estão aí comprometidos com o seu município? A mensagem que a gente poderia passar e que a gente vem trabalhando nisso com um foco bem definido, com boas práticas identificadas, se o gestor público tem a vontade e a população a capacidade de cobrar aquele gestor, não tem por que não dar certo.
né? Então, a gente tem exemplos, conforme a gente falou, seja em cidades no Brasil e cidades fora, que quando o plano de governo é bem planejado, bem focado e bem executado, e acompanhado pela população, essa melhoria ela é, de fato, percebida pela cidade e valoriza o trabalho de todos aqueles servidores que compõem aquela força de trabalho que está empregado em cada cidade para trabalhar para o bem do cidadão. E o que a gente acredita no médio prazo é convidar bons gestores para a política, né? Uma iniciativa desse tamanho, desse peso, ela vai promover a vontade de que novas pessoas com interesses bastante focados na população venham para a política para serem administradores também das suas cidades. Tiago Brandão, consultor e sócio do Instituto Áquila, muito obrigado pela participação aqui no Band Entrevista. Obrigado, Fabiano. Sempre conte com a gente e a gente se vê aí na etapa estadual dentro do estado de São Paulo em setembro. Ok? Um abraço. Um abraço, tudo de bom. Então a gente vai assim encerrando o nosso Band Entrevista deste domingão, né? Desejo para você um domingo maravilhoso e a gente se encontra então numa próxima edição. Até lá.